Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Desde ontem, Deus tem falado ao meu coração sobre um personagem da Bíblia. E ontem eu queria falar alguma coisa, acabei não conseguir falar. E acordei hoje e Deus, mais uma vez, falando sobre essa figura bíblica chamada Barrabás. E é interessante esse personagem bíblico, Barrabás. Barrabás, no aramaico, a palavra Barrabás, Bar é filho, Abás, pai, filho do pai. Todas as vezes que você lê na Bíblia, Bar-Jonas, filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, então sempre Bar, no hebraico, no aramaico, é filho de. E filho, e muito sugestivo o nome dele, Barrabás, filho do pai. E é interessante que esse texto que refere-se a essa passagem está descrito em Lucas, no capítulo 23, do verso 1 até o verso 24. E está escrito também em outros evangelhos também. Mas é interessantíssimo que nesse relato eu até publiquei esse louvor, essa música, essa canção que expressa muito bem que Barrabás, ele é o nosso, estava representando a cada um de nós. Pecadores, porque Barrabás era um criminoso. Segundo a história, a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Mas ele representava a cada um de nós, pecadores, que éramos para sermos mortos ali, porque era a condenação de morte o criminoso. E condenação de cruz, que era pior vexame para uma pessoa, era ser crucificado na cruz. Era uma vergonha, era humilhação, era maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que for pendurado no madeiro era maldito. Imagine vocês aquele homem que ali Pilatos tenta de todas as formas achar condenação em Jesus, não encontrando. Mas mesmo assim o povo clamava a uma só voz para crucificar. E como era costume na festa da Páscoa, a libertação de um condenado, então Pilatos falou: esse aqui é inocente, que é Jesus, e esse aqui é culpado, é assassino, matou. O que nós podemos fazer? Vou falar para o povo. Trouxeram Barrabás, o filho do pai, Barrabás. E trouxeram e colocaram diante do povo e disseram: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o inocente, que eu não vejo condenação nenhuma nele, ou Barrabás? E o povo a uma só voz gritou: crucifique-o e solte Barrabás. Se você olhar muito friamente nisso tudo, graças a Deus que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse em nosso lugar substituto, não teríamos salvação. Não teríamos possibilidade de estarmos com o Senhor na eternidade. Seríamos condenados para toda a eternidade. Mas o substituto, o Cordeiro Pascual, onde nós tivemos ceia na igreja, uma ceia maravilhosa, Deus se manifestou, o céu desceu naquele lugar, ali na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Deus desceu ali naquele lugar. Foi muito forte a presença do Senhor. Então, se você não serve a Deus ainda, não busca o Senhor, você ainda não serve ao Senhor em uma igreja, busque o Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração. E Barrabás, o representante do nosso ali, simbolizava o homem pecador, condenado. Eu lembro da passagem também de Abraão ali no monte, Isaac para ser crucificado, para ser degolado, o cordeiro, a providência de Deus, o Deus proverá, o Jeová Jireh, estava com o cordeiro amarrado ali. Aquele cordeiro é a tipologia de Jesus, é o tipo de Jesus. E Barrabás é o tipo nosso, pecador.
e o Cordeiro Pascual. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, foi o nosso substituto. Então por isso que compensa servir a esse Deus. Por isso que compensa abrir mão de coisas para servir ao Senhor. Pense nisso. Compensa abrir mão de todas as coisas. Você pode perder tudo. Você não pode perder a presença do Senhor na sua vida. Porque nós somos pecadores. Digamos assim, a recompensa, a herança do pecado, da condenação, era eternidade fora de Deus. Mas aprove Deus, quis Deus nos amar. Porque Deus amou o mundo de maneira tão especial, que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então você precisa entender 4 princípios fundamentais da vida do ser humano, da nossa vida. Você tem que entender que Deus te ama, porque Deus amou a todas as pessoas. Deus amou ao mundo de tal maneira. É um superlativo, tal maneira, porque o escritor ali não tinha palavras para descrever. Amou ao mundo de tal maneira, um superlativo. É uma expressão pequena em relação ao que é. Deus amou. Então, você tem que entender que Deus te ama. Você tem que entender um princípio fundamental também, que somos pecadores. Você é pecador, também sou. Porque todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Então você tem que entender que Deus te ama, que você é pecador. Não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas você está em estado de separação, meu querido. Todas as pessoas que estão em estado de separação por causa do primeiro Adão, por causa do que Adão fez lá no Éden. Então, toda a descendência de Adão, que somos nós, estamos em estado de pecado. Uns mais, outros menos, mas todo mundo no mesmo estado. Por estar separado, o homem mata, o homem inventa, o homem mente, o homem faz isso, faz aquilo outro. Mas eu não faço nada dessas coisas, mas você está em estado de separação. Você está no mesmo estado de todas as pessoas. Todos pecaram, todos. A Bíblia não exime ninguém, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E você tem que entender um terceiro princípio fundamental para que você entenda que Jesus é o substituto e que você, como Barrabás, nós representando Barrabás, o filho do Pai, que representa cada um de nós, o pecador, o condenado, tem que entender que Jesus é o único caminho. Por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, olha que interessante, não diz vai, ninguém vem. Então Jesus é a ponte que nos liga. Esse princípio principal, que ele estava ali com o princípio com o Pai e nos amou. Nós somos pecadores e a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que nos pode levar até Deus. E outra coisa importantíssima, nós precisamos confessar isso. Precisamos confessar publicamente. Confessar que Deus me ama, aleluia. Confessar que sou pecador. Confessar que sem Jesus eu não consigo chegar até Deus. Mas eu sirvo a Deus, eu tenho um pensamento, eu tenho uma religião. Não, meu querido, não. Isso daí é muito bom, sim. É bom, sim. Mas a única possibilidade de chegarmos até Deus é através de Jesus Cristo. Então você precisa confessar isso daí. E Deus me levou a pensar tanto nisso. Deus me recordou, me fez voltar a quase 23 anos atrás. Essa cena que não sai da minha cabeça. Quando eu me converti ao Senhor, quando eu entendi, reconheci esses 4 pontos fundamentais da minha vida, que Deus me ama, que sou pecador, que Jesus Cristo é o único caminho, que eu precisava confessar. E eu fiz isso. Ele diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o ladrão da cruz foi batizado porque ele não tinha possibilidade, mas ele creu em Jesus. E ele inaugurou ali o paraíso, que pensam, né? Então, que nesta manhã, eu estou me preparando, daqui a pouquinho, estou indo para a escola dominical, estudar um pouquinho da palavra, buscar a palavra, ser intenso na palavra. Viu? Um grande abraço, paz do Senhor. Então Deus
tem algo especial para você nesse dia. Você é representante, como simbolicamente, o tipologia Barrabás somos nós. O condenado, o assassino, que merecia a cruz, mas o cordeiro, essa canção diz, o cordeiro substituto. Aleluia. E esse cordeiro um dia virá como leão. O leão como julgamento. Então agora nós temos a possibilidade de sermos salvos através de Jesus Cristo. Se você vive no melhor período da história da humanidade, que é o período da graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós vivemos o melhor momento da humanidade, da história do homem, que é o período da graça, que é crer. Crer nesses 4 fundamentais princípios que eu disse para você, que Deus te ama, que só você e eu somos pecadores, que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até Deus e que nós precisamos confessar isso publicamente. Isso é o melhor momento da história. E Jesus está breve, muito breve, vai buscar a sua igreja. Nós cremos, existem vários pensamentos, mas eu creio nesse pensamento do arrebatamento da igreja, que a noiva de Cristo será tomada. Igreja de Cristo são todos aqueles que confessaram Jesus Cristo publicamente, que tem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, em todos os lugares, os continentes, onde tiver gente, onde tiver pessoas que é a igreja somos nós, a habitação do Espírito Santo de Deus, todos aqueles que confessarem e receberam ao Espírito Santo de Deus na sua vida, é a igreja de Cristo. Será tomado, será levado, haverá uma grande confusão. Então, antes que tudo isso ocorra, e você não queira ser pego de surpresa, confesse Jesus hoje. Entenda quem você é. Entenda o amor de Deus, que você é pecador, que Jesus Cristo é o único caminho, que você precisa confessar isso. Deixa eu orar neste momento. Quero falar com Deus nesse momento. Quero abençoar a sua vida nesse dia. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nesta manhã, com esse ventinho agradável, geladinho aqui em Santa Fé do Sul, muito gostoso o tempo, o Senhor é o nosso Senhor. E nós, como simbolizando nesse texto a palavra, Barrabás, filho do Pai, que estava para ser condenado. Mas aprove Deus, quis Deus enviar o Cordeiro Pascual, o substituto. E como essa canção diz, o véu foi rasgado de alto a baixo. A providência veio do próprio Senhor. Eu sinto a tua presença nesse lugar. É muito forte, Jesus. Oh, Jesus, que o Senhor possa entrar na vida dessa pessoa, que através dessa live, que quando essa pessoa vier assistir, a ver, ouvir, que o Senhor manifeste a sua glória. Ah, Senhor, traga libertação e salvação eterna, porque nós estamos vivendo os últimos dias do arrebatamento da sua igreja, e vale a pena, Senhor, servir ao Senhor. Eu abençoo cada um desses queridos que vão assistir, que estão assistindo agora, que o Senhor derrame as tuas bênçãos, Pai, de maneira especial, com toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Que esse dia seja um dia abençoado. Um grande abraço aí a Vilma, Aparecida Santinho também, Antônio Marcos da Silva, que também está assistindo, todos que vão assistir. Que Deus possa muito te abençoar. Então pense muito bem nisso, né? Pense nisso. Barrabás representa cada um de nós. Bar, filho do Pai, condenado, mas Jesus foi o substituto, graças a Deus. E que Deus possa muito te abençoar, e que esse dia seja um dia abençoado e feliz na sua vida. Procure uma igreja mais próxima de sua casa, onde Jesus Cristo é honrado, onde a Bíblia é pregada, onde Jesus Cristo é o centro de tudo. Então, esse é o melhor lugar para estar, a casa do Senhor. Então, daqui a pouquinho, às 9 horas, mais um pouco antes, lá para as 8h30, 8h20, sou muito adiantado, sou igual meu pai, estou me dirigindo aqui, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na próxima delegacia
Civil de Polícia de Santa Fé do Sul. Então que Deus muito te abençoe. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.